E se a gente junta isso com o fator que a gente pode usar a comida como um antidepressivo, por exemplo, aí a gente ganha peso e não consegue perder. Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Gabi Thomas, bem-vindos ao Saúde Consciente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, porque quando a gente ganha peso durante um relacionamento tóxico, a nossa autoestima acaba piorando mais ainda. Então se a gente já tá pra baixo por causa de todas as coisas que a gente tá passando com uma pessoa tóxica, narcisista, a gente acaba ganhando peso, se sentindo incompetente porque não consegui perder peso. Então quero explicar para vocês por que a gente ganha peso durante um relacionamento tóxico e o que fazer para ajudar a perder peso. Porque a gente precisa entender como o nosso cérebro funciona e como o estresse afeta o nosso cérebro e o nosso corpo. Como a gente sabe, muitos de nós que passamos nas mãos de narcisistas, a gente começa a ganhar peso, a gente fica doente, não é? O nosso sistema imune fica muito baixo, então a gente fica doente muito fácil, a gente pega gripe muito fácil, a gente começa a ter um monte de problema de tireoide, doenças autoimunes. Isso acontece por causa do estresse que a gente está passando dentro do relacionamento tóxico. E eu quero explicar como esse estresse afeta o nosso cérebro, que acaba afetando então o nosso corpo, e o que a gente pode fazer para ajudar o nosso corpo a voltar a ser como era. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. Se vocês gostam desse tipo de assunto, não esquece de me dar um like aí, tá bom? E se você não me segue aqui ainda, aperta aí o inscrever e o sininho para você receber as notificações. Então, para começar, como é que a gente fica estressado durante um relacionamento com uma pessoa narcisista? A gente fica pisando em ovos para que o narcisista ou a narcisista não fiquem bravos, então é constante aquela pressão na gente, aquele peso, aquela preocupação de deixar a pessoa feliz. A gente é controlado, intimidado, ficamos isolados das pessoas que a gente ama por causa do narcisista. A gente veste coisas que eles querem. Se a gente não tá de batom é um problema, se a gente não pintar a unha é um problema. A gente tá sempre tentando ficar bonito ou bonita pro narcisista, para eles não deixarem de gostar da gente, aquele medo que bate sempre. E por isso quando a gente engorda, esse medo cresce mais ainda, porque a gente sabe que a gente engordou, a gente não gosta da gente mesmo e a gente vê que a pessoa não está gostando da gente, então a gente acaba dando desculpa que a culpa é nossa. Ah, porque a gente tá gorda, que ele não gosta da gente. Não é? Eles fazem projeção, falando que a gente é manipulador, controlador, que a gente gosta de briga, que a gente não sabe parar de intrigar, que a gente gosta de confrontar. Tudo que eles são, eles falam que a gente é, e a gente acredita, porque a gente ama essas pessoas. Infelizmente, num relacionamento saudável, seria ótimo acreditar na pessoa que a gente ama. Mas nesse caso, como é uma pessoa que ele não ama a gente, é muito difícil. É um problema acreditar no que eles falam. Eles fazem gaslighting, deixando a gente se sentir louco ou louca, porque eles mudam a realidade, né? Eles mentem e a gente acaba deixando de acreditar no que realmente aconteceu para acreditar no que eles estão dizendo. Então a gente se duvida demais, isso tudo causa muito estresse na gente. E tudo que eles falam pra gente que a gente é louco, eles acabam difamando e usando isso para difamar a gente, falando tudo pros amigos em comuns que a gente tem, a família, né? Ficam se fazendo de vítima, falando que a gente tá tirando os direitos deles, quando a gente sabe muito bem que é o contrário que está acontecendo. Então a gente acaba se sentindo humilhado, porque a gente vê, nossa, um dia essa pessoa me amava e agora ele me odeia, ou ela me odeia. E muitas vezes a gente sai do relacionamento, mas é difícil deixar de gostar da pessoa, então a gente fica preso nesse relacionamento mesmo depois de ter terminado. Então é uma briga com a gente mesmo, constante dentro de si. A gente sabe que a gente tem que ficar longe, mas a gente não consegue deixar de pensar na pessoa. E isso também causa muito estresse, essa dissonância cognitiva. E as pessoas que estão nos relacionamentos abusivos ainda, é por isso também que muitas vezes elas não conseguem sair do relacionamento. Elas sabem que elas precisam sair do relacionamento, mas elas não conseguem. E daí, por ficarem no relacionamento, elas se sentem envergonhadas de ficarem no relacionamento. Então, ou perde ou perde.
Você vê como isso tudo causa estresse? Mas aí são eles que terminam com a gente quando a gente fica insistindo em ficar. Tem uma hora que eles vão terminar com a gente, arregaçando a gente, falando que a gente não tem valor, que eles tiveram que tolerar a gente, que ninguém vai conseguir mais amar a gente, porque eles conseguiram aguentar, porque eles são quem eles são, se elogiando ainda, né? Eles colocando a gente para baixo enquanto eles se sentem superiores, falando, olha, eu consegui tolerar você, eu consegui aguentar você durante todo esse tempo. Então, além de você estar sendo descartado, você está sendo humilhado e tirando a esperança, ele acaba tirando a esperança da gente de ser feliz de novo. E é por isso que a gente entra em choque, porque a gente não acredita que alguém pode ser tão cruel, sabe? Uma pessoa que a gente gostou tanto, que a gente amava, a gente tá acabando acreditando como essa pessoa pode ser tão má, tão cruel, tão desonesta, tentando acabar com a nossa reputação, falando mal da gente, sendo que a gente não fez absolutamente nada, a gente fez muito pelo contrário, tudo para tentar salvar o relacionamento. É por isso que a gente fica traumatizado, porque é muito abuso verbal, é muito abuso emocional, psicológico e muitas vezes físico também. O grande problema disso é que o nosso cérebro muda de acordo com os nossos sentimentos, se esses sentimentos forem repetidos. Então, durante o relacionamento com uma pessoa tóxica, a gente tá sempre se sentindo para baixo, a gente tá sempre se duvidando, a gente tá sempre tentando se salvar, a gente tá sempre tentando ter esperança, não é? Daí acaba ficando com depressão. Quando a gente vive vidas felizes, o caminho que os nossos neurônios fazem é um caminho. Quando a gente tá triste, é um caminho diferente que os nossos neurônios fazem, liberando outros tipos de hormônios. Então, quando a gente está feliz, os nossos neurônios viajam por um caminho e alguns hormônios da felicidade são liberados. E quando a gente está triste, nervoso, estressado, ou os neurônios caminham por um outro caminho no nosso cérebro, fazem caminhos diferentes e soltam hormônios diferentes para a gente conseguir sobreviver a cada situação. Mas o problema é que esses neurônios se acostumam a fazer o mesmo caminho no nosso cérebro. Então, por isso que a gente não consegue sair do relacionamento, por exemplo, não consegue parar de pensar na pessoa, porque mesmo sabendo que a gente precisa, pelo fato dos nossos neurônios só saberem um caminho, porque a gente treinou durante o relacionamento inteiro nossos neurônios a fazer o mesmo caminho do estresse, da tristeza, para tentar sobreviver tudo aquilo. Agora, depois que o relacionamento termina, você quer esquecer a pessoa, pelo fato do nosso cérebro estar acostumado a fazer aquele caminho, é muito mais difícil a gente quebrar esse padrão e parar de pensar na pessoa e seguir a nossa vida em frente. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda de medicamentos, que daí fica um pouco mais fácil de lidar com isso. Por isso que eu falo pra vocês que é sempre bom fazer terapia com um psicólogo que sabe do que tá falando. E o nosso corpo acaba sendo afetado, a gente acaba ganhando peso, a gente acaba ficando doente. Por quê? Porque é o nosso cérebro que manda no nosso corpo inteiro. Então, quando o nosso cérebro acaba sendo afetado, muda tudo no nosso corpo. É muito mais difícil a gente conseguir perder peso, por exemplo, porque o nosso cortisol é regulado pela quantidade de oxitocina que a gente tem no nosso corpo, que é um hormônio da felicidade. Então, se a gente não tem esse hormônio da felicidade, o nosso cortisol vai aumentar, e não importa se a gente ficar passando creme, não importa se ficar tomando suplementos e vitaminas e cogumelos mágicos e isso e aquilo, se a nossa oxitocina tá baixa, não adianta se o cortisol estiver alto, entende? Então é por isso que a gente acaba ganhando muito peso, porque com o cortisol alto, a nossa insulina acaba sendo afetada, acaba ficando alta também, daí ferra tudo com os nossos hormônios, nosso estrogênio, a progesterona, testosterona, os homens acabam perdendo massa muscular, as mulheres ganham peso na barriga, no quadril, né? E não consegue perder. Fazendo academia, malhando todo dia, não adianta, porque o cortisol tá alto, o que faz a insulina aumentar, que é o nível de açúcar no sangue, tudo por causa da oxitocina que tá baixa, que é esse hormônio da felicidade, porque o cérebro
não está mais fazendo aquele caminho da felicidade, só está liberando os hormônios para defender a gente do estresse da nossa vida. E é por isso que é muito comum as pessoas saírem dos relacionamentos com pessoas tóxicas com depressão, com ansiedade, com estresse pós-traumático, gordo, doentes e até viciados em alguma coisa, sabe, com problemas com comida, né, distúrbios alimentares, né, bulimia, anorexia, ou então viciado em drogas, viciado em cigarro, ou então bebendo demais, porque durante o relacionamento a gente acaba tentando usar essas coisas para tentar melhorar o nosso estado de estresse. Então muitas vezes acaba sendo a comida, por exemplo, acaba virando antidepressivo, então a pessoa acaba comendo muito mais. E quando a insulina está alta, a gente ganha peso muito fácil. E o problema é que a gente não consegue perder. Então a gente ganha peso com muito mais facilidade pelo fato da insulina estar alta e não consegue perder porque os hormônios da felicidade estão baixos. Além disso, o estresse também afeta o nosso sono. E quando a gente dorme é quando os hormônios do crescimento são liberados no nosso corpo e a gente consegue se tratar. É quando o nosso sistema imune fica mais aguçado e consegue lutar contra coisas patogênicas. Uma outra coisa que acontece é quando a gente não consegue dormir por causa do estresse. Quantas vezes a gente não passa noites em claro, sabe, pensando na pessoa, se a gente tá longe já, ou então se a pessoa faz tratamento de gelo, por exemplo, com a gente fica lá acordado a noite inteira esperando o telefone tocar, preocupado ou preocupada com o narcisista ou a narcisista, enquanto a gente nem sabe onde eles estão, se estão bêbados. Eu lembro eu mesma, sabe, quando meu ex saía de casa, ia dormir em outro lugar, eu ficava viajando, sabe, pensando, será que ele tá com outra mulher? Será que ele tá bêbado? Será que ele precisa de ajuda? Será que ele bateu o carro? Será que ele foi pro hospital? Eu ficava pensando em tanta coisa, eu não conseguia dormir, eu passava noites a claro. E quando a gente fica assim, a gente não dá oportunidade pro nosso corpo curar, porque durante o sono é que o nosso corpo libera os hormônios do crescimento que lutam contra doenças, que ajudam a gente a se recuperar de doenças, que ajudam a gente a se recuperar de inflamações. E é por isso que muitas pessoas falam que precisa dormir, dorme que cura, né? É por causa disso, porque durante a noite o corpo liga tudo que precisa para ajudar a curar, inclusive o estresse. Mas se a gente não consegue dormir, a gente fica irritado no dia seguinte. Você vê como não é produtivo em nenhum jeito? Porque a gente acorda já estressado, cansado, sem paciência. Então só vai piorando e a gente não consegue dormir e vira uma bola de neve gigante. E porque o seu cérebro está tão cansado, como a atenção tem que ser voltada para o cérebro, porque não está conseguindo dormir, você está tão estressado, o peso, o corpo fica achando que a sua vida está em perigo, então fica acumulando gordura. Então quando a gente dorme, facilita muito mais para o nosso corpo liberar as coisas que não precisa mais, soltar as toxinas. A gente não dá chance para o nosso corpo fazer isso se a gente não dorme ou não dorme bem. Então a gente não fica com vontade, a gente perde a motivação de ir na academia, de fazer exercício, a gente perde força de vontade, né? E se a gente junta isso com o fator que a gente pode usar a comida como um antidepressivo, por exemplo, aí a gente ganha peso e não consegue perder. E o que tem a ver esse cortisol que eu falei agora há pouco, né? Que é super importante. Todo mundo às vezes só pensa no cortisol quando o mais importante a pensar não é em como diminuir o cortisol, é em como aumentar a oxitocina. As pessoas ficam tão preocupadas com cortisol, que acabam ficando mais estressadas ainda. Se você ficar pensando muito em eu preciso perder peso, você fica se sentindo mais estressado com isso, né? E não consegue perder pelo fato de você estar estressado e o cortisol aumentar. Então, quando você estiver estressado, não fica pensando que você precisa diminuir o cortisol. Pensa que você precisa aumentar a oxitocina, os hormônios da felicidade. E quando o cortisol está alto, a pressão sanguínea está super alta, o batimento cardíaco está super alto. É quando o nosso corpo entra naquele estado de fuga ou luta, sabe?
Então, ou você luta ou você sai correndo. Com cortisol e adrenalina dentro da gente, o que acontece? A nossa frequência cardíaca aumenta, a nossa digestão desacelera, por isso que a gente fica com prisão do ventre muitas vezes. A quantidade de sangue na nossa musculatura aumenta, porque se fosse não sei quantos anos atrás, era importante a gente sair correndo. E isso acaba alterando várias funções neurológicas autonômicas, que seriam as funções que a gente não precisa pensar para fazer, sabe? A maneira que, por exemplo, a digestão, a gente não precisa pensar em fazer a digestão, né? O nosso corpo vai fazendo, são funções que a gente não precisa nem pensar. Nosso coração batendo, nossa respiração, por isso que a gente fica ofegante, por isso que a gente fica tenso, porque a gente não consegue deixar que o nosso corpo trabalhe do jeito que ele precisa, pelo fato de estarmos tão estressados. Mas, gente, sabe, não é ruim ter cortisol no nosso corpo, é super importante, é um papel enorme a adrenalina e o cortisol fazem na nossa saúde. Sem o cortisol e a adrenalina, o ser humano não teria evoluído, a gente não estaria aqui. Foi por causa desses hormônios que a gente conseguiu sobreviver, sabe? Que a gente conseguiu ter a capacidade de sair correndo, de ter medo. Quando a gente tem medo, é o nosso corpo dizendo: sai de perto do perigo para você sobreviver. E todos esses hormônios são lançados no corpo. O problema é que quando a gente fica estressado por muito tempo, como que acontece no relacionamento com uma pessoa tóxica, a adrenalina vai embora e o cortisol fica, pedindo para o corpo ajudar a regular os hormônios com comida. Você vê? Por isso que a gente tenta, eu não queria ter comido aquilo, não sei porque eu fui comer aquilo. A gente acaba se culpando de tanta coisa que, na verdade, é tudo a neuroplastia do nosso cérebro. É como são os caminhos que o cérebro aprendeu a fazer, que antes não era assim, agora é. Por isso que você fala: nossa, eu sou uma pessoa completamente diferente hoje em dia. O seu cérebro é diferente, porque aprendeu um caminho diferente para sobreviver. Uma coisa que você não precisava tentar sobreviver antes, você se vivia, agora você aprendeu a sobreviver. Então você virou sim uma pessoa diferente, o seu cérebro está diferente. E por isso que você precisa voltar a aprender como é ser feliz de novo. Então, o que fazer, né, pra gente conseguir lidar com todo esse estresse, para conseguir perder peso, voltar a ser quem a gente era, voltar aos nossos hormônios da tireoide, por exemplo, voltar a ficar mais ativos, como liberar esse cortisol, o que a gente precisa fazer? Como eu falei agora há pouco, aumentar a oxitocina. E como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, tem que tirar o fator de estresse do caminho, que num relacionamento tóxico seria a pessoa tóxica, certo? Então, se a gente conseguir tirar esse fator da nossa vida, é a melhor coisa que a gente tem a fazer, porque daí com certeza a gente consegue começar a se recuperar. Então, mudar o nosso ambiente, parar de sair com pessoas que colocam a gente para baixo. Se a gente tem amigos que ficam duvidando da gente, parar de falar com eles, pelo menos por um tempo, sabe, pra gente voltar a saber o que é bom, o que é ruim pra gente. Uma outra coisa que é muito, muito importante fazer é procurar atividades que você consiga recompensa, mas que não seja com comida. Porque, por exemplo, como que a gente libera oxitocina no nosso corpo? A gente libera quando a gente sente aquela recompensa. Sabe aquele sentimento quando a gente tá fazendo carinho num cachorrinho, sabe? Recém-nascido, ou então num bebê, ou tomando conta de alguém, ou então de um abraço, quando a gente precisa de um abraço. Sabe esse sentimento gostoso? Isso é a oxitocina sendo liberada no nosso corpo. Então a gente precisa mais disso na nossa vida, mais desse sentimento. Sabe quando a gente assiste esses filmes gostosos que a gente chora de felicidade porque é bonito, ou aqueles filminhos mesmo no Facebook, sabe, que ficam rodando aí no WhatsApp e tudo mais? Essas coisas aumentam a nossa oxitocina. A mesma coisa se a gente, por exemplo, lê um livro e termina o livro, sabe? Aquela sensação, conseguir terminar, sabe? É uma recompensa que a gente consegue. Ou a gente recebe uma massagem, sabe? A gente tá fazendo alguma coisa pela gente mesmo. Isso é um sentimento de recompensa
que abaixa o cortisol do nosso corpo. Outra coisa que a gente pode fazer é começar a comer comida saudável, que faz bem para o nosso corpo e para a nossa mente. Todo mundo sabe já que a gente precisa fazer e talvez você já esteja comendo saudável e não esteja conseguindo perder peso. Então talvez seja por esses outros fatores que eu comentei agora há pouco. Mas se você não está comendo bem, você precisa começar a comer comidas saudáveis. Porque quando a gente está estressado, a gente fica com vontade de comer as coisas mais calóricas que existem. A gente fica com vontade de comer, sabe, hambúrguer, batata frita, tudo que tem caloria alta, carboidrato alto, gordura alta, é tudo isso que a gente quer. Porque isso, gente, é o nosso corpo querendo o conforto. E a gente acaba achando conforto nessas coisas ruins pra gente. Então a gente precisa pensar em comer coisas que vão ajudar o nosso cérebro, não piorar o nosso cérebro. Porque se a gente só comer esse tipo de coisa, porcaria e tudo mais, doces, a gente não vai ajudar o nosso cérebro a recuperar. A gente precisa colocar antióxido no nosso corpo, que comendo verduras, comendo legumes, comendo feijão, sabe, comendo lentilha, comendo todas as cores do arco-íris. É aí que a gente começa a liberar a toxina do nosso corpo, ajudar o nosso cérebro a fazer o que ele tem que fazer da melhor forma possível. Outra coisa é fazer exercícios. Mesmo se você não tiver vontade de fazer exercício, de malhar e tudo mais, sai para andar. Mas tira um tempo para fazer isso, sabe? Não só porque você teve que andar até o banco, não use isso como, já andei hoje, sabe? Não use isso como uma desculpa. Não, tire uma hora do dia para você focar no seu corpo. Então, sai para andar por uns 20 minutos, sabe? Ou então fazer academia, mas focando no seu corpo, focando no que você está fazendo isso para você. Porque quando a gente faz exercício, vai pedalar, sabe? Vai andar de bike, vai fazer yoga. Quando a gente faz exercícios, a endorfina é lançada, outro hormônio da felicidade é lançado no nosso corpo e a gente se sente melhor, a gente se sente mais disposto a fazer coisas boas pra gente. Então, isso é muito importante. O problema é que muitas pessoas acabam fazendo exercícios demais, achando, né? Eu não tô perdendo peso. Então, deixa eu malhar 7 vezes por semana, 2 horas por vez e comer o mínimo possível e mesmo assim não consegue perder peso. Quantas vezes isso não acontece? E acontece pelo fator que isso está deixando o corpo mais estressado ainda. Isso não é normal. Fazer tanto exercício e comer tão pouco, não é? Tudo que não é normal, é fora do comum, acaba estressando o nosso corpo. O nosso corpo vê o estresse da mesma forma, não precisa ser mental ou físico o estresse, o nosso corpo reage da mesma forma. Então, se você fizer muito exercício e comer muito pouco, nosso corpo vê isso como perigo e o cortisol acaba aumentando também. Então, mesmo se você ficar se sacrificando, fazendo jejum, não sei, intermitente, isso e aquilo, todos os dias se sacrificando, isso vai aumentar o estresse no seu corpo e não vai ser produtivo. E o seu esforço não vai ser para nada. E uma outra coisinha que você pode fazer também é meditar. Fica um tempinho sozinho ou sozinha, pensando na sua vida, sentindo o seu coração bater, se respeitando, sentindo a sua respiração entrar pelo seu nariz mais fria do que sai do seu corpo, sabe? Falar para você mesmo que tá tudo bem, que você tá no controle da situação. Isso me ajudou tanto, gente. Só de você falar para você mesmo, fala pro seu cérebro, fala pro seu corpo, eu estou bem. Eu estou no controle da situação. Fala, repete isso para o seu corpo ouvir e parar de produzir todos esses hormônios do estresse. Tá bom? Ficam aí as minhas dicas para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostaram, não esquece de me dar um like, tá bom? E se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijão para vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais.